esses dias eu vi notícias da mídia e da imprensa, né, falando que o Roberto Carlos, o ex-jogador, né, de futebol brasileiro, eles falaram que ele se converteu para o Islã, né. E outra notícia falando que ele casou com a empresária, né, o nome dela Suhaila, e ela é muçulmana, né, e eu acho que ela é marroquina, né. Enfim, aí cada um fala uma coisa, né? Tem gente que fala que ele casou com ela, depois se converteu para o Islã, e tem gente que falou que isso não é verdade, sabe? E cada um fala uma coisa. Bom, e como sempre, vocês me conhecem, né? Eu não falo nada se eu não tiver certeza, né? E para ter certeza, tem que procurar em fonte confiável, né, pra gente falar, né. Infelizmente, eu já vi essa notícia até em grandes canais e grandes emissoras, assim, que colocaram essas notícias, né, sabe? E alguns colocaram notícia falsa, e aqui comigo vocês vão ouvir a verdade, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, como eu falei, tem que ter uma fonte confiável, e não tem fonte confiável melhor que as próprias pessoas, né? As pessoas quem? Roberto Carlos e Suhaila Attahri, né? Então, Roberto Carlos e Suhaila Attahri, eles deram uma entrevista exclusiva para um dos canais árabes, né? E Roberto Carlos falou um pouco, mas ele respondeu a pergunta de muita gente, tá bom? Essa história de se ele se converteu para o Islã ou não, sabe? E aquele outro assunto sobre casamento. Bom, Suhaila também é empresária, né? Essa empresária conhecida, né? E ela é empresária de alguns ex-jogadores e jogadores brasileiros, né? Sabe? Igual Roberto Carlos, Kaká e outros, sabe? E ela conhecida nesse mundo de futebol e tudo, sabe? Ela é conhecida. Enfim, aí Roberto Carlos, quando na entrevista perguntaram para ele se ele se converteu para o Islã ou não, ele respondeu assim, eu vou falar mais ou menos o que ele falou. Ele falou que não, ele não se converteu para a religião islâmica, e ele falou que ele está aprendendo e ainda não se converteu. E se ele mudar a religião, ele vai fazer uma declaração e vai falar para a imprensa, né? Essa é mais ou menos isso que ele respondeu. Então, Roberto Carlos não se converteu ao Islã. Ele falou que tem outra fé, outra religião, né? E ele, no momento, até esse momento, ele continua seguindo a religião dele, né? Não sei qual exatamente, né? Não sei qual a religião dele, né? Mas ele segue uma religião cristã. Não sei se alguns falam que ele é católico, outros não sei, não tem essa informação, não tem. Então não vou falar uma coisa que eu não sei, tá bom? Não temos certeza. Mas temos certeza que ele não se converteu até esse momento, não se converteu para o Islã. Agora tem a outra notícia sobre casamento dele com a empresária Suhaila Attahri. Suhaila, ela é empresária, ela de origem marroquina, né? E ela é muçulmana. Sobre esse assunto, sobre essa pergunta, ela respondeu, né? Ela respondeu sobre isso e ela falou que não houve casamento, ela não casou com Roberto Carlos, né? Primeiro ela falou que ela é muçulmana, né? Ela falou eu sou muçulmana, e ela falou que não casou com Roberto Carlos. O apresentador falou para ela, então essa notícia que espalhou, que tinha a imprensa e emissoras espalharam essa informação ou essa notícia, por que vocês não fizeram nada, não processaram, não fizeram nada tudo sobre isso, sabe? Aí ela falou que ela não liga, ele falou que Roberto Carlos, quando alguém fala pra ele uma coisa desse tipo, você casou, você não sei o que, ele fala assim, ele responde, ele fala assim, sim, casei, não sei o que, tipo, ou ele não fala, ou ele responde sorrindo, tipo, ele não, ele não quer falar, talvez, ela falou que ele não quer falar da vida pessoal dele, então quando alguém fala uma coisa sobre a vida dele, ele deixa as pessoas falar, entendeu? Ele pode até fazer eles acreditar naquela aquela informação falsa ou aquela notícia falsa, entendeu? Aí o apresentador perguntou para ela, então, aquelas fotos que tem na internet agora, espalhou na internet aquelas fotos, onde aparece como se fosse, ele falou que parece casamento, assim, tinha aquele sheik, tinha vocês e tudo, e parece, ele perguntou para ela sobre aquelas fotos, né? Aí ela falou que aquelas fotos, lá aconteceu no Brasil, ela falou que não era casamento não, ela falou que eles compraram um time brasileiro, um time de futebol, um clube de futebol, eles compraram, e naquele momento, né, onde apareceu as fotos, era comemoração, acho que talvez na embaixada, uma coisa assim, e ela falou que ela convidou pessoas assim, sabe, entre eles tinha alguns sheiks, né, porque ela é muçulmana, ela quer que as pessoas conheçam a religião islâmica e conheçam a nossa cultura, tudo, aí ela falou, por isso ela convida pessoas assim, entre eles, sheiks, e tinha sheik brasileiro, né, que estava lá,
e apareceu até, acho que na foto, em uma das fotos, né? Aí as pessoas pensaram que era um casamento islâmico naquele momento, né? Entre, tipo, ela e Roberto Carlos. Enfim, então aquele não foi casamento, foi comemoração por causa da compra que eles fizeram do time que eles compraram, né? E não era casamento, tá bom? Outra coisa que eu quero falar, tem pessoas que eu vi na internet falando, algumas notícias que eu vi, eles falam que Roberto Carlos casou com Suhaila, depois se converteu para o Islã. Eu quero deixar bem claro que a pessoa não casa, depois se converte. Se ele quer casar com muçulmana, ele tem que se converter antes, depois ele pode casar, porque muçulmana não pode casar com um homem que não é muçulmano, entendeu? Então não pode, tipo, ele casar com ela, depois ele se converter pro Islã, não pode, entendeu? Até o sheik, tem gente que fala que é o sheik que fez casamento deles, até o sheik, ele devia falar pra eles que o casamento, se eles casar e ele não é muçulmano, então não é casamento, não vale, entendeu? Na religião islâmica, se eles casar e ele não é muçulmano, o casamento não é válido. Se eles casam no papel, por exemplo, no cartório, não sei o que, vale, legalmente vale, pela lei vale, entendeu? Válido, tipo, é casamento, mas na religião islâmica não é casamento, ele não é casamento, entendeu? Pra nós é errado, entendeu? É pecado, entendeu? Então, é isso. Então, resumindo, Roberto Carlos e Suhaila falaram na entrevista, esclareceram, responderam essas perguntas. Então, eles falaram que não são casados, não casaram, e falaram que Roberto Carlos não se converteu ao Islã, tá bom? Então essas notícias que todos esses dias espalhada, a mídia árabe, a imprensa árabe publicando e falando, e mídia brasileira, a imprensa brasileira falando, a maioria fake news, ele não se converteu para o Islã. Ele falou, eu ouvi ele falando que ele está aprendendo, mas não se converteu, entendeu? E uma coisa que eu quero falar, olha, tem muçulmanos, por exemplo, quando vê uma notícia de alguém se converteu, porque todo dia, muita gente no mundo inteiro se converte para o Islã, isso é uma coisa normal, que acontece todo dia. Mas às vezes vem alguém famoso em algum país ou no mundo, muita gente conhece ele, isso às vezes chama mais atenção, porque a pessoa é famosa, sabe? Então, e porque tem muitos seguidores, muitos fãs e tudo, sabe? Então, os muçulmanos, nós, por exemplo, a gente fica feliz de ver alguém que se converte para o Islã, sabe? Ele não vai mudar nada na nossa vida, tipo, não vai mudar nada pra nossa vida, sabe? Mas a gente fica feliz por ele, pela pessoa, sabe? E ainda é bom pra ele, se ele se converte pro Islã, é bom pra ele. Tipo, tô falando da nossa opinião, né? Sabe? Claro que pessoas de outras religiões, pra eles não é bom. Mas pra nós muçulmanos, a gente sabe que a pessoa quando vira muçulmana, quando a pessoa que tinha outra religião se converteu para o Islã, para nós é uma coisa boa para a pessoa, entendeu? E bom ter mais muçulmanos no mundo, porque a religião islâmica, religião do bem, religião de coisas boas, religião que faz a pessoa viver, tipo, melhor, agrada a Deus e ainda agrada as pessoas. Quando você é muçulmano de verdade, você vai fazer coisa certa, você vai tratar bem as pessoas e você vai fazer só coisas boas, sabe? Todo mundo erra, mas isso não é coisa de religião, isso é coisa de cada pessoa, entendeu? Mas se a pessoa seguir direito a religião, é uma coisa muito boa para a pessoa e para as pessoas que conhecem, ou para pessoas ao redor dele, ou para o mundo inteiro, sabe? É coisa boa. Então, quando alguém famoso, eu me converti pro Islã, quando a pessoa fala, eu me converti pro Islã, a gente fica feliz, parabéns, que bom, sabe? Entendeu? Mas se a pessoa não se converteu para o Islã, tudo bem, segue sua religião, igual o Roberto Carlos que a gente está falando agora, sabe? Ele é livre, ele escolhe a religião que ele quer, ele já tem religião dele, boa sorte para ele, sabe? E tudo bem, mas eu vi comentários nos países árabes, nas redes sociais, eu vejo, né, porque eu sou árabe, eu vejo páginas de imprensa árabe, tudo. Eu vi muita gente que gostou de saber, porque acharam que aquela notícia é verdadeira, acharam que Roberto Carlos se converteu para o Islã, mas ele não se converteu. Mas tem gente que achou que era verdade, gostaram, ficaram felizes por ele, né, E tem gente que falou que isso é uma coisa para ele, não é para nós, entendeu? Não vai mudar nada para nós, né? Talvez muda, tipo, como eu falei, mais muçulmanos no mundo é coisa boa, muito boa. Na minha opinião, é muito bom, sabe? O que é melhor de você seguir Deus, né, e fazer coisa certa. É isso. Islã é o quê? Islã é fazer as coisas certas e seguir Deus, o único, né, Deus que criou a gente, criou todos e tudo, entendeu? É isso. Então é isso. Roberto Carlos falou que não se converteu ao Islã e não casou com Suhaila Tari. E olha que depois de ouvir essa entrevista, tudo, eu vi, ainda tem páginas e tem imprensa e tem não sei o que, sites e tudo, falando a mesma coisa. Falando que ele se converteu, que casou faz tempo. Alguns falam que faz 4 semanas e outros falam que faz meses, sabe? Cada um fala uma coisa. Eu só acredito em quê? Acredito quando eles falam.
E se eles casaram escondendo o casamento, isso é coisa deles. Mas minha obrigação, passar a informação correta, passar a verdade para vocês, falar a verdade. Eles falaram que não casaram. E eles falaram que Roberto Carlos não se converteu. Pronto, pra mim, isso que eu preciso falar pra vocês. Entendeu? Se uma pessoa esconde uma coisa, a culpa não é minha, tá? Mas isso que eu queria falar. Então, pra mim, acabou esse assunto, tá?